Oi, pessoal. Hoje também vamos ler Lucas, capítulo 15. Todos já podem decorar, né? Amanhã, todos os dias nós estamos lendo a mesma palavra. Lucas, capítulo 15. Hoje vamos ler um pouco curto. Então vamos ler do versículo 15 ao 24. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pouca fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quanto seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, pôde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. A Bíblia é um livro que fala o que Deus fez por nós. Quando a gente lê a Bíblia, se a gente lê essa Bíblia, e se a gente tiver um coração de que eu devo fazer algo, isso é um coração diferente do coração de Deus que está nos dando a Bíblia. Na Bíblia diz: assim diz o Senhor, eu falei e eu cumprirei. Então Deus fala e Deus é aquele que cumpre aquela palavra, ele falou na Bíblia. Se por acaso for dito, Deus falou: não matarás, não matarás, não adulterarás. Então as pessoas leem essa palavra e falam: Deus falou isso. Então nós não devemos matar. Então, se as pessoas decidem seguir essa direção do coração, então a vida espiritual só não pode ir para um caminho certo. Então, o que a Bíblia nos fala? Porque Deus falou que nós não devemos matar. Então, Deus vai nos conduzir para que a gente não mate. A gente leu a mesma palavra na Bíblia. Então, tem uma pessoa que tenta não matar por ela mesma. E tem a pessoa que Deus conduz com que ela não mate. Então, o evangelho não é outra coisa. Então, o trabalho que fez por nós foi o evangelho por nós. E o trabalho que nós fazemos por nós é sofrimento. Então, essa é a quarta pregação que eu estou dando. Então, essa manhã eu quero falar como Deus trabalhou por nós. É claro que todo o trabalho que Deus fez por nós é grande e é maravilhoso. E como Ele nos santificou, nos purificou perfeitamente dos nossos pecados. Então, o segundo filho, ele partiu do pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Então, o filho recebeu todo esse bem do pai e partiu para uma terra distante. No começo, eu não entendi esse pai. Eu também sou pai. Eu tenho um filho e tenho uma filha. O meu filho tem 30 anos e a minha filha tem 27 anos. Se meu filho viesse para mim e falasse: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe.
Então eu teria dito assim para ele: ô moleque, o que você fez que você quer receber a parte dos bens que lhe cabe? Eu não tenho nada para te dar. Eu diria assim para ele. Então, o meu filho não fez nada para ganhar a parte dos bens. Eu também não tenho nenhum bem meu. E também eu não tenho nada para dar para ele. Mas, se meu filho viesse para mim e falasse para dar as partes dos bens que lhe cabe, eu não teria nada para dar para ele. Mas o filho de Lucas capítulo 15, ele recebeu essa parte dos bens do pai. Ele recebeu, foi para uma terra distante, gastou tudo de uma forma dissoluta. E assim, no final, ele queria comer as alfarrobas que os porcos comiam, mas ele chegou numa situação que não podia nem comer isso. Se eu ficar parado aqui, eu vou acabar morrendo. Na casa dos meus pais, pelo menos os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura. E eu aqui morro de fome. E assim o filho, ele falou no final: pequei contra o céu e diante de ti. Ele não partiu simplesmente do pai, mas ele pegou a parte dos bens e queria viver lá longe, bem longe do pai. O coração que ele teve, porque eu deixei a Deus que veio esse coração. Pequei contra o céu e diante de ti. Então, as pessoas caírem no pecado é porque as pessoas não querem ficar com Deus no coração. E diz que Deus os deixou viver assim. Se no seu coração você não se controlar, e se Jesus Cristo estiver vivo dentro de nós, nós não podemos vencer o pecado. Mas Jesus Cristo vence o pecado. Amém? Amém. O que a Bíblia quer nos falar? Não mata, não adultera, não rouba. Então as pessoas pensam: sim, Deus falou assim. Eu não posso matar. Então tem pessoas assim. O que? Não matar? Não adulterar? Eu não posso fazer isso. Porque Jesus Cristo tem que entrar em mim. Jesus Cristo não mata. Jesus Cristo não adultera. Então, tem pessoas que querem receber Jesus Cristo. Então, eu li a mesma Bíblia. O livro que vocês têm. E no livro que eu tenho, está escrito da mesma forma: não matarás, não adulterarás. Então, tem dois tipos de pessoas que aparecem depois de lerem essa palavra. Eu não devo matar. Deus falou. Então, surgem pessoas que não querem matar. Mas pelo contrário, tem aquela pessoa: Deus falou para não matar. Todos os dias surge o coração de querer matar alguém. Eu somente posso ficar contra Deus, rejeitar a Deus. Como que eu não vou matar? Eu não consigo. Eu preciso de Jesus Cristo. Então vai surgir esse tipo de pessoa. Amém? Amém. Então vocês escutaram a palavra. Então, escutando a palavra, surgem dois tipos de pessoas. A pessoa que escutou a palavra e ela quer concretizar, realizar essa palavra. Mas tem a pessoa que escutou a palavra e tem pessoas as quais Deus é quem cumpre essa palavra nela. Então, as pessoas dizem para mim: pastor, como eu não vou cometer pecado? Pastor, como o senhor diz que eu posso ser justo? Pastor, como o senhor pode dizer que não tem problema se eu cometer pecado?
Pessoal, essas pessoas entendem a Bíblia tudo do seu próprio jeito. Eu cometo pecado, mas eu sou perfeito. Então, dentre essas duas pessoas tem o eu e tem as pessoas que existe Jesus Cristo dentro dela. Amém? Então, se Jesus Cristo estiver dentro do seu coração, Jesus Cristo é quem lhes aperfeiçoa. Mas se você estiver no seu coração, você tem o coração de querer se aperfeiçoar. Mas você não tem poder para se aperfeiçoar. Pessoal, em Nova York, quantas pessoas procuram por Deus? Os missionários americanos é que pregaram o evangelho lá na Coreia. Então, os Estados Unidos enviaram missionários para todo mundo. Mas, enviando missionários, não existem muitos países que foram bem-sucedidos nesse trabalho. Então, na população da Coreia, 20% acredita em Jesus. Normalmente, a Coreia era um país que acreditava no Buda. Todo mundo era budista. Mas, através da Bíblia, a Coreia pôde conhecer a Jesus. Mas, lá na Coreia, são divididos em dois tipos de pessoas. Se a gente falar em igreja, tem vários tipos de grupos. Tem a igreja batista, tem a igreja presbiteriana, tem a igreja metodista, tem várias doutrinas e denominações diferentes. Mas não tem que se dividir em denominações. Por quê? Porque a Bíblia é uma. Só existe duas coisas. Tem as pessoas que tentam fazer por elas mesmas e tem pessoas que fazem por meio de Deus. Amém? Qualquer pessoa que seja não pode nos dividir. Hoje, aqui nesse local, tem muitos pastores. E vocês, depois desse momento, não dividam. Se a gente tiver que dividir, só tem dois tipos de divisões. O pastor que faz as coisas tudo pelo seu esforço, por si mesmo. E tem o pastor que faz todas as coisas através de Deus. Nós não temos como dividir além disso. Vamos supor que você matou uma pessoa hoje. Se eu quiser vencer esse assassinato, no final eu vou ter que ser igual Judas Iscariotes, tenho que me matar. Pedro falou 2 vezes que ele não conhecia Jesus. E a terceira vez, ele encontrou seus olhos com o de Jesus. E ele falou que não conhecia Jesus. Como esse Pedro pôde se tornar um precioso servo de Deus? Não foi por causa de Pedro. Isso somente foi possível por meio de Jesus Cristo. Então, o pai da fé, Abraão, como ele era, ele vendeu a sua esposa falando 2 vezes, falando que não conhecia ela. Não, ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Então, o rei tomou ela. Por acaso, tem alguém aqui que está sentado com a sua esposa? E alguém pergunta, ô pastor, quem é ela? Ela não é minha esposa, é minha irmã. E assim, aquele homem queria pegar a esposa dele e dormir com ela. Quando eu vejo a Sara, realmente eu não consigo compreender. Eu vim com a minha esposa aqui. Se isso acontecesse com a minha esposa, a minha esposa sendo arrastada não ia me deixar em paz. Você é esse tipo de marido, não é? O quê? Não sou tua esposa, sou tua irmã. Pessoal, como vocês podem viver com um homem desses?
Não é verdade? Mas Abraão fez isso 2 vezes. E Deus viu esse homem e falou, homem, pai da fé. E Davi? Ele foi pior do que Abraão. Ele roubou a esposa do seu servo. E ele não queria que isso fosse revelado. E ele ainda mandou esse servo para a batalha e matou ele. Como ele pode ser rei da fé? Não é? Sim. A fé que vocês pensam, vocês têm que comparar com a fé que aparece na Bíblia. Abraão pode se tornar o pai da fé por causa de Deus. Davi pode se tornar o rei da fé por causa de Deus. Amém? Então, hoje de manhã eu quero falar não das coisas que são feitas por mim, mas somente por meio de Deus, porque o trabalho que ele faz é o evangelho. Segundo filho partiu do pai, e ele foi para uma terra distante, gastou todos os bens dissolutamente, e ele estava cuidando dos porcos, e ele não podia nem comer as alfarrobas que os porcos comiam. E assim, esse segundo filho se levantou e foi em direção à casa do seu pai. Sabem chiqueiro? Tem porco no seu país também? Lá na Coreia, eles criam bastante porcos. Como eles criam os porcos? Porque os homens não têm o que comer. Então, os porcos, eles comem o cocô que os homens fazem. Os coreanos criam os porcos de uma forma estranha, né? Mas é muito gostoso esse porco. O porco que come cereais, e o porco que come cocô é bem mais gostoso. Eu acho que tem uns pastores que estão fazendo cara feia aqui. O porco que come cocô de gente. Aquele filho, o segundo filho, estava vivendo no chiqueiro. E ele queria comer as alfarrobas que os porcos comiam. Mas porque os porcos eram fortes, não deixava nada para o segundo filho comer. Então, qual será que era a imagem do segundo filho? Toda a roupa estava cheia de cocô de porco. Vocês acham que ele conseguia lavar o seu rosto? Então, o que será que exalava o corpo dele? Fora o cheiro de porco, nada mais saía do corpo dele. Então, ele começou a se direcionar os passos em direção ao pai. E ele falou, levantar-me-ei e irei por pai. Então, Lucas capítulo 15, versículo 20. No versículo 20 está escrito o quê? E levantando-se foi para seu pai. Pessoal, nós temos que pensar nessa manhã. O filho que estava indo em direção ao seu pai, que filho que era? Ele tinha que imagem. Muitas pessoas procuram por Deus. E essas pessoas que procuram por Deus, qual é a imagem delas? A Bíblia escreveu para a gente a imagem das pessoas que vão para diante de Deus. Tem um cântico. Tem um cântico, eu vou para diante de Deus com a imagem que eu tenho. Que tipo de pessoa Deus deseja? Deus, ele deseja com que a gente vá para diante de Deus exatamente como nós somos. Se vocês forem para diante de Deus exatamente como vocês são, que tipo de pessoa nós somos?
Está escrito que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. A nossa justiça é como a erva seca. Então, essa imagem do filho é exatamente a nossa imagem quando vamos para diante de Deus. Filho fedido, um filho cheio de cocô, o corpo todo machucado, realmente um filho completamente inútil. Essa era a imagem do filho que partiu do pai. O que ele podia fazer pelo seu pai? O que ele podia fazer pelo seu pai? Somente uma coisa ele podia dizer para o seu pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Fora isso, ele não tem mais nada para falar. Se você quiser receber graça diante de Deus hoje, Senhor Deus, eu cometi pecado diante de Deus. Com essa minha imagem verdadeira, eu estou indo para diante de ti. Então, a partir desse momento, o pai começa a trabalhar. Isso nós chamamos de evangelho. O evangelho é algo que Deus faz por mim no meu lugar. Pessoal, sabe o que vocês têm que clamar diante de Deus? Eu preguei, eu orei, eu ajudei as pessoas, eu fiz jejum. Isso não é evangelho. Isso são coisas que vocês fizeram. Eu não consegui fazer nada. A única coisa que eu fiz foi partir do Senhor. A única coisa que eu fiz foi abandonar o Senhor. A minha imagem é fedida. Minha roupa é suja. Ninguém me ajuda. Não existe ninguém para me ajudar. Por isso eu vim te procurar. Essa é a verdadeira imagem da pessoa que vai procurar a Deus. Se vocês querem ir para diante de Deus, pessoal, então vocês não podem ter nada que vocês façam por vocês mesmos. Então, com certeza, é Deus quem pode trabalhar por mim 100%. Pessoal, isso nós chamamos de evangelho. Então, um pastor me perguntou: Pastor, por que você só prega em coreano? Fala espanhol também. Ontem esse pastor falou assim comigo. Mesmo que eu fale em coreano, sabe por que eu posso falar bem alto? Porque esse evangelho não sou eu quem faço. Não tem problema eu não falar bem. Se Deus fizer vocês ouvirem, se Deus fizer vocês perceberem, mesmo que eu seja assim, não tem problema. Mesmo que eu seja falho, não tem problema. Amém. Se Deus fizer eu perceber, qual é o problema? Não sejam enganados pela sua pessoa. Vocês mentiram? Então vão assim para diante de Deus. Vocês roubaram? Então vão assim para diante de Deus. Deus jamais vai achar que isso é um problema. Qualquer pessoa que seja, se clamar o nome de Deus, vai poder receber salvação. Isso é a Bíblia. Se vocês clamarem por Deus, Deus vai poder mais do que te lavar. Então o filho se levantou e foi para o seu pai. Mas algo surpreendente aconteceu. E levantando-se foi para seu pai. No versículo 20, o que está escrito? Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Lendo essa Bíblia, eu fiquei muito emocionado. Então, esse filho sujo, esse filho fedido, o pai foi, o agarrou, o abraçou, o beijou.
Pessoal, isso não é o coração de Deus? Deus gosta de que tipo de pessoa? Deus está procurando por que tipo de pessoa? Ele está procurando pelo segundo filho. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e o compadecido dele correndo o abraçou e beijou. Amém? Amém. Que filho que era? Era um filho fedido. Era um filho que estava com roupa suja. Era um filho que desperdiçou os bens do pai. Um filho arrogante, presunçoso. E o pai não o desprezou. Quando ele voltou para o pai estava o esperando. O pai o esperou tanto. E está escrito que ele foi correndo e o abraçou. Quando que o filho trocou o coração? Não é ele que pode trocar o seu coração. Ele, querendo ir para o pai, ele pensou: como eu posso voltar para o pai e dizer que eu sou filho dele? Eu só vou falar que para ele me receber como um dos seus servos. O filho, ele tinha um coração de vergonha. Então, ele pensava que ele não podia voltar como filho. Simplesmente como servo, como um trabalhador. Ele somente queria que o pai o recebesse como um trabalhador que pudesse trabalhar lá e comer. Então, esse era o coração do segundo filho. Mas qual era o coração do pai? Esse filho sujo, esse filho fedido. Esse filho que era que nem um porco. O pai que o abraçou e o beijou. Nesse momento, o filho pensou: eu estava errado. Eu estava errado. O pai que eu conheço não era assim. Pessoal, é a bondade de Deus que troca o coração do homem. Pessoal, arrependimento não é a gente fazer alguma coisa. Arrependimento é a bondade de Deus que nos troca. Vamos ver Romanos capítulo 2. Romanos 2, 4. Hoje vamos procurar bastante versículos da Bíblia, tá? Então é só ver as legendas. Então, Romanos 2, versículo 4. Vamos ler juntos. 1, 2, 3 e já. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? O que a Bíblia nos diz? Está escrito que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Amém? Amém. O coração do homem não sou eu que troco. É a bondade de Deus que me troca. Amém? Amém. Se Deus fala, você tem que se arrepender. Então a gente vai, se arrepende e volta para o mundo, e depois se arrepende de novo e volta para o mundo. A gente sempre vai viver nesse ciclo. Mas se a bondade de Deus é que nos muda, eu não posso dizer que eu sou filho. Eu não posso nem olhar para a cara do meu pai. Eu sou muito sujo. Eu tenho muita vergonha. Eu não sou filho. Esse era o coração do segundo filho. Mas esse filho, o pai abraçou, beijou, quando deu banquete, colocou o anel. No coração do segundo filho, ele sentiu o coração do pai, o amor do pai. E esse amor do pai foi que trocou o coração do filho. Amém? Amém. Pessoal, arrependimento é a bondade de Deus que nos conduz para o arrependimento. Então, não é você se arrepender por si mesmo. O que é que te conduz ao arrependimento? A bondade de Deus, o amor de Deus, quando o coração de Deus é passado para nós, então esse amor, essa bondade é que me conduz ao arrependimento. Amém? Amém.
Então, o que a Bíblia nos fala? Isaías 53, versículo 6. Então, na Bíblia aparece a nossa imagem e aparece a imagem de Deus. Então, em Isaías capítulo 53, versículo 6, mostra exatamente isso. Então, Isaías 53, versículo 6. Vamos ler juntos. Lendo juntos, vocês têm que saber de duas coisas. 1, 2, 3 e já. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, aqui tem duas coisas. Uma coisa é o que a gente fez. E outra coisa é o que o Senhor fez. A gente não pode misturar essas duas coisas, entenderam? Então, essas duas coisas não tem como se misturar. A Bíblia dividiu essas duas coisas. Tem o que eu fiz e tem o que Deus fez. O que nós fizemos, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, entenderam? Sim. Nós éramos como ovelhas. Vocês já pastorearam ovelhas? Já viram ovelhas? Sim. Ai, desculpa, devia ter trazido uma ovelha aqui. Então vocês poderiam compreender na hora. A ovelha. O corpo dele é grande, mas a perna é pequenininha. É curta, né? Sim. Então se a ovelha cai, ela não consegue se levantar. Entenderam? Sim. Deus olhou para nós e falou que nós somos como ovelhas. A gente não pode cair, não é? Se o ser humano cair, ele não pode se levantar. A ovelha, ela é um animal que ela quer viver conforme a sua própria vontade. O que está escrito na Bíblia? Você é ovelha. E segundo, cada um se desviava pelo caminho. Todos nós aqui jamais podemos nos unir, nos tornar um. Por quê? Cada um quer viver do seu próprio jeito. Entenderam? Sim. A Bíblia está falando isso. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Entenderam? Sim. Aqui não está escrito que um pastor ele anda pelo caminho correto. Todos nós. Então o pastor ele vive como? Conforme a sua própria vontade. E o diácono conforme a sua própria vontade. E as pessoas do mundo conforme a sua própria vontade. Cada um vive conforme a sua própria vontade. Isso é bíblico. Então e eu, como é que eu vou viver? Respondam. Como eu vou viver? Própria vontade. Hein? Cada um se desviava pelo seu próprio caminho? Ah, então chega, eu não posso mais pregar. Então vocês não acham que eu sou um pouco mais diferente de vocês? Porque eu sou pastor expositor aqui. O que a Bíblia está falando? Você é igual. Eu também. Vou pelo meu próprio caminho. Todos nós somos iguais. Ninguém gosta de se tornar um. A minha vontade, o meu coração, conforme o meu plano. Isso é o ser humano. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. E amanhã, como a gente vai viver? Amanhã também vou viver conforme o meu próprio desejo. Certo? E se eu ganhar fé, como é que eu vou viver? Mesmo que eu ganhe fé, é igual. Nós sempre vamos por que caminho?
nós vamos pelo nosso próprio caminho. Está escrito assim na Bíblia. E o Senhor vai pelo seu próprio caminho. Amém? Então, nós vamos pelo nosso próprio caminho. Mas Deus não nos culpa por fazer isso. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quando? Quando nós servimos a Deus? Não. Quando nós vivemos de uma forma honesta? Não. O segundo filho, quando ele abandonou o pai e depois foi parar no chiqueiro, ele gastou todas as possessões do pai de uma forma dissoluta. O pai estava esperando pelo filho. Amém? Isso é o amor de Deus. Quando nós estávamos indo pelo nosso próprio caminho, quando nós estávamos vivendo conforme o nosso próprio desejo, quando a gente seguiu o nosso desejo, o nosso pensamento, a cobiça, quando a gente seguiu o desejo da carne, diz que Deus, ele fez cair sobre Jesus Cristo a iniquidade de nós todos. Amém? Amém. Pessoal, vocês têm que compreender isso direito. Quando nós estamos vivendo conforme a nossa própria vontade, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém? Então nós temos pecado? Não. Nós não temos mais pecados. Porque Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Não é porque você chorou. Como nós vivemos? Cada um se desviava pelo seu caminho. Amém? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, não é que você passou o seu pecado para Jesus. Quem fez? Amém. O Senhor fez. Amém? Amém. Sabe por que as pessoas não conseguem dizer que não tem pecado? Porque elas pensam que elas não conseguem passar todo o pecado. Eu cometo pecado todos os dias. Como eu posso dizer que eu não tenho pecado? Muitas pessoas me fazem essa pergunta. Pastor, o senhor não peca? O senhor não mente? O senhor não tem coração de ódio? Como o senhor diz que não tem pecado? Sim, amanhã, ano que vem, daqui a 10 anos. Então, enquanto eu estiver vivendo nessa terra, eu somente vou poder ser uma pessoa má, cheia de murmuração e reclamação. Essa é a minha pessoa. Vocês também são assim. É. Por isso, o Senhor Deus não queria nos mudar. Você muda. Você tem que ser transformado. Você tem que ser renovado. Ele não falou isso. Ele deixou a gente do jeito que a gente é e passou o nosso pecado para Jesus Cristo. Amém. Lendo essa Bíblia, eu fiquei tão feliz. Então, Romanos, capítulo 3. Se vocês verem Romanos, capítulo 3, tem o que nós fizemos e tem o que Deus fez. A Bíblia sempre mostra esses dois lados. Não somente no livro de Isaías. Romanos 3, 23. Tem o que a gente fez e tem o que Deus fez. Romanos 3, versículo 23, eu vou ler. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, ninguém pode fazer, todos carecem da glória de Deus, porque todos pecaram, certo? Pessoal, vocês cometeram pecado. Como, pastor? O senhor nem me conhece e fala que eu tenho pecado.
É, porque a Bíblia está falando isso. Então é verdade que vocês pecaram. Eu. E eu. Sim? Como se você pode dizer isso se nem me conhece? Eu também cometi pecado. Porque a Bíblia está falando, certo? Então vocês e eu somos um. Somos a mesma pessoa cometendo pecado. Todas as outras coisas são diferentes. Mas tem uma semelhança entre mim e vocês. Cometer pecado. Entenderam? Então, porque a gente cometeu esse pecado, a gente carece da glória de Deus. E versículo 24, que diz: tem o que Jesus Cristo fez, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A Bíblia não falou que daqui para frente você tem que ser justificado. Está falando sendo justificados. Ou seja, você já foi justificado. Por meio de quem? Jesus Cristo. Amém. Isso nós chamamos de fé. Mas as pessoas, mesmo assim, depois elas voltam e dizem o quê? Ah, mas eu ainda cometo pecado. Ah, mas eu ainda minto. Ah, mas eu roubo. Ah, como eu posso dizer que eu sou justo? Porque olha para a sua pessoa, não pode dizer que é justa. Amém? Essa pessoa não é uma pessoa que acredita em Jesus. Mesmo frequentando a igreja, mesmo lendo a Bíblia, mesmo sendo pastor. Mas a sua pessoa tem pecado. A pessoa que acredita em Jesus Cristo não tem pecado. Amém? Amém. Isso é Bíblia. A Bíblia sempre fala assim. O que nós fazemos e o que Deus faz. Então nós temos que escolher. Você vai acreditar no quê? Então, em Lucas 10, o intérprete da lei foi procurar por Jesus. O intérprete da lei procurou por Jesus e aqui que ele falou: bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Então, o intérprete da lei foi procurar por Jesus. Que farei para lhe dar a vida eterna? As pessoas que não acreditam em Deus e querem receber salvação pelo seu esforço sempre falam assim: se eu faço alguma coisa, isso já não é evangelho. Deus trabalhar por mim, isso é o evangelho. Amém? Amém. Pessoal, se tem uma coisa que vocês devem acreditar, não é que vocês devem trabalhar, mas é acreditar no que Deus fez por vocês. Amém? Certo? Amém. Certo. Então, em Lucas 10, 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Esse intérprete da lei, ele falou: que farei para lhe dar a vida eterna? O que Jesus falou? Você não é intérprete da lei? Você é uma pessoa que ensina a lei. O que está escrito na lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E o que Jesus falou? Versículo 28. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então, o que o intérprete da lei falou estava certo. Mas o que Jesus falou? Faz isso, então viverás. Mas se você não puder? E se ele não conseguir? Os pastores ensinam o que as pessoas devem fazer. Mas e quando não conseguirem fazer? Eles não ensinam qual é a consequência disso.
Entendem? Vocês ensinam que devem fazer. Não matem, não adulterem, não roubem. Mas, se por acaso você matar, se por acaso você adulterar, você vai receber maldição eternamente. Vocês ensinam isso? Não, vocês não ensinam isso. A Bíblia diz que o que é matar? É para o seu irmão. Você xingar teu irmão, isso é assassinato. Os coreanos xingam muito bem. Então, olhem para mim, eu não pareço que vou xingar todo mundo, né? Vocês não sabem o que é palavrão, né? Os americanos também falam palavrão? Eu acho que os americanos não devem falar palavrão. Quem fala espanhol vai falar palavrão? Não, jamais. Os malvados só estão na Coreia. Né? Os coreanos xingam muito bem. Mas a Bíblia diz que o que é assassinato? Xingar é assassinato. Sabe qual é o maior assassinato ainda? Você chamar de tolo, isso é assassinato. Você fala pro teu irmão, ô seu bobo, seu tolo. Isso é matar. No livro de Mateus fala isso. Que isso é assassinato. Assassinato a gente pensa que é só enfiar a faca numa pessoa, que isso é matar. Ô seu tolo, você não consegue nem fazer isso. Isso é assassinato. Na Bíblia está escrito isso. Então, quantas pessoas vocês já mataram? Muitas vezes, não é muitas vezes, é todo dia. Não é verdade? O que é adultério? Você olha para uma mulher e fala, ai, que bonita, isso é adultério. Pessoal, aos olhos dos homens, eles veem mulher bonita ou não? Não, as mulheres não podem responder. Aos olhos do homem, tem mulheres que são bonitas ou não? Sim. Então até esse pastor de cabelo branco tá falando que sim. Não, as pessoas de idade não podem pensar assim. Não é verdade? Não. Todas as pessoas, tanto Deus deu os olhos para o homem de ver a mulher como bonita. Entenderam? Então, os pastores aqui não podem mentir. Então, a maioria das mulheres, mais do que esse homem que está vivendo com ela, pensam mais em outro homem. Todo mundo aqui na frente está concordando. Então, o que é adultério? Ai, que cara bonito. Isso é adultério. Então, porque tem muitas pessoas, daí não tem como cometer pecado. Mas se tiver só os dois, aquele coração que você gosta vai fazer você cometer pecado. Não é verdade? Sim. O que a Bíblia diz? Não matarás, não adulterarás, não roubarás. E o intérprete da lei falou o quê? Jesus Cristo falou, faze isto e viverás. Mas se você não fizer, você vai morrer. Você tem que ir para o inferno. Mas o que o intérprete da lei falou? Versículo 29. Ele falou algo muito medonho. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Pessoal, as pessoas que não conseguem receber salvação não são outras pessoas. É a pessoa que quer se justificar. Eu sou sujo mesmo. Eu sou uma pessoa que adulterou. Então é só falar isso.
Mas porque as pessoas querem se justificar, elas mentem. Eu não posso roubar, eu não posso matar, eu não posso adulterar. Quem dentre nós nunca viu uma mulher e pensou que ela é bonita? Quem nunca chamou o outro de tolo? Todos nós somos pecadores. Todos nós fomos desviados. E se a gente ganhar a justiça, isso somente é possível por Jesus Cristo. Amém? Sim, pessoal, isso é amém. Isso é uma verdade. Então, Lucas 10, versículo 33. O que está escrito aqui? Certo samaritano então tinha um homem que foi atacado por salteadores e estava semi-morto. Então, como ele recebeu a salvação? Ele pregou? Ele se arrependeu? Não. Ele não fez nada. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Amém? Vocês receberem graça, isso não é através da sua obra, somente por meio de Jesus Cristo. Então, Romanos, capítulo 10, versículo 3. Versículo 3 e 4. Romanos 10, versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então, se você é uma pessoa que não conseguiu receber salvação, então só tem um motivo. Então, na Bíblia tem duas coisas. Tem a justiça de Deus e tem sua própria justiça. Entendeu? Sim. Por que não consegue receber salvação? Porque quer estabelecer a sua própria. Eu sou pastor. Eu sou ancião. Eu salvei uma pessoa. Eu preguei. Por causa disso, não acredita no que Deus já realizou. O que a Bíblia diz? Por mais que você seja um anjo que veio do céu, por mais que você dê o seu corpo no fogo, está falando que sem amor você é como um rebelde. Amém? Pessoal, tem que ser por meio de Deus. O que nós temos que receber é a justiça de Deus. Nós temos que receber o que Ele fez. Mas as pessoas querem levar as suas próprias coisas, por isso que não podem receber salvação. Sem conhecer a justiça de Deus. E se esforçam para estabelecer sua própria justiça. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Por que Jesus Cristo veio para essa terra? Ele veio para cumprir a justiça. Amém? Amém. Ele não falou para a gente cumprir a justiça. O motivo de Jesus Cristo ter vindo para essa terra foi para cumprir a justiça. Se vocês quiserem cumprir a justiça, vocês jamais vão conseguir cumprir. Se Jesus Cristo cumprir a justiça agora, então vocês podem ser estabelecidos na fé. Amém? Amém. O motivo de Jesus Cristo ter vindo para a terra foi para cumprir a justiça. Romanos 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas.
Mas, ou seja, agora não dá mais com a lei. Pela lei não tem como cumprir a justiça de Deus. Então, sem lei, de outra forma, Deus queria manifestar sua justiça, certo? Então, não porque a gente vive de uma forma bondosa pela lei que a gente vai cumprir a justiça. A gente não tem como cumprir a justiça. Amém? Não tem como vocês se tornarem justos cumprindo a lei. Somente existe um ser que pode viver conforme a lei. Jesus Cristo. Amém? Amém. Pessoal, vocês têm que apresentar Jesus Cristo para os seus membros. Esse é o verdadeiro pastor. Esse é o verdadeiro evangelista. Esse é o verdadeiro servo de Deus. Não precisa saber economia, política. Isso, deixa com que os inteligentes façam isso. Nós temos que clamar Jesus Cristo. O que Ele fez, o que Ele cumpriu, é isso que nós temos que testemunhar. Amém? Amém. A Bíblia está nos falando. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Não somos nós que temos que fazer algo. Deus queria apresentar que Jesus Cristo fez por nós. Versículo 22. O que é essa justiça? Uma justiça sem lei. Vamos ler versículo 22 juntos. 1, 2, 3 e já. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Quando eu leio a Bíblia, essas palavras são tão boas. A justiça mediante Jesus Cristo não tem distinção. Na nossa igreja não pode ter distinção. Só existe uma diferença entre mim e vocês. Eu arrogantemente estou falando em pé e vocês humildemente estão sentados escutando. Fora isso, não existe outra diferença. A gente não pode ter uma diferença. Jesus Cristo, para qualquer pessoa que seja, se acreditar em Jesus, pode receber a mesma justiça de Jesus. Amém? Amém. Por isso, Deus enviou Jesus Cristo e fez ele ser o fim da lei. E ele mandou Jesus Cristo por isso para a terra. Muitas pessoas querem viver conforme a vontade de Deus. Então, talvez a sua esperança seja essa. E sendo pastor, não é maior esse desejo ainda? Conforme a vontade de Deus. Não é verdade? Sim. Então, viver conforme a vontade de Deus também tem duas formas. Tem a pessoa que vive conforme a vontade de Deus pelo seu esforço. E tem a pessoa que vive a vontade de Deus através de Jesus Cristo. Qual que é bom? Através de Jesus Cristo. É óbvio! Por Jesus. Amém? Amém. Se eu viver conforme a vontade de Deus, no final eu não vou conseguir. Se Jesus Cristo viver por mim, então a gente pode ser perfeito. Vamos ler Hebreus, capítulo 9. Hebreus 10, versículo 9. Olhem aqui nas legendas. E então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Por que Jesus Cristo veio? Ele veio para realizar a vontade de Deus. Então não são vocês que têm que viver conforme a vontade de Deus. Nós não conseguimos viver conforme a vontade de Deus. Porque nós somos como ovelhas desgarradas que seguimos pelo nosso próprio caminho. Nós não conseguimos viver pela vontade de Deus. Então Deus enviou quem? Jesus Cristo.
Jesus! A Bíblia é tão surpreendente. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então quem é eu aqui? Jesus! Amém? Amém. Jesus Cristo veio para cumprir a vontade de Deus. Pessoal, vocês têm que ensinar isso para os seus membros. Pessoal, vocês não podem viver pela vontade de Deus. Por isso Jesus Cristo veio. Vocês têm que aceitar o que Jesus Cristo fez. Se vocês aceitarem isso, vocês são iguais a Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. Amém? Amém. Nós não podemos ensinar coisas erradas para os membros. Vocês orem. Vocês preguem. No final, essa pessoa vai partir. Porque não dá certo. Ela não consegue. Você não consegue, né? Por isso Jesus Cristo veio. Você não consegue quebrar seu coração, né? Por isso Jesus Cristo veio. Se houver alguém assim, então, essa pessoa, cada vez que vier para a igreja, vai ter esperança. Eu não consigo. Mas Jesus Cristo faz. Amém. Então, a pessoa que vai para Jesus Cristo, ela sempre descansa. Amém? Amém. Eu agradeço muito por ser pastor. Porque onde quer que eu vá, em qualquer país que seja, eu posso falar com coragem. Eu sou mau. Mas Jesus Cristo, ele é o melhor nesse mundo. Por isso eu falo sobre Jesus. Por isso os pastores têm que falar de Jesus. Amém? Jesus Cristo veio para fazer a vontade de Deus. A Bíblia está falando. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Qual que é o primeiro? No Antigo Testamento, quando a pessoa cometia pecado, a pessoa tinha que pagar por esse pecado que ela cometeu. Se a pessoa comete pecado, ela pegava uma ovelha e fazia um sacrifício pelo seu pecado. Sabem, né? Sim. Então, se a pessoa comete pecado, o homem cometeu pecado. O salário do pecado é a morte. Então, se a pessoa tiver pecado, ela tem que morrer, com certeza. Mas nós somente temos uma vida. Por isso, se eu cometer pecado e morrer, eu tenho que ir para o inferno. Por isso, eu tenho que pegar uma ovelha. Eu tenho que ver se ela tem algum defeito ou não. E eu tenho que passar esse meu pecado para a ovelha, para o cordeiro, certo? Sim. Então, isso a Bíblia fala que é imposição de mãos. Então, passa o meu pecado que estava comigo. Se eu carregar, eu tenho que receber castigo. Mas se eu passar esse pecado para a ovelha, entende? Então, o que está comigo, a Bíblia está mandando eu passar para o cordeiro. Então, se eu colocar a mão sobre a ovelha, porque o meu pecado vai passar para a ovelha. Então, quando eu tirar minha mão da ovelha, eu já não tenho mais pecado. E meu pecado passou para a ovelha. Então, a ovelha tem que morrer. Então, não é a ovelha que deve morrer. Mas a ovelha tem que morrer em meu nome. Entenderam? Então, no Antigo Testamento, a pessoa comete pecado, pega a ovelha e mata. Comete pecado, pega a ovelha e mata. Então, está falando que esse sangue fluía como um rio. Por quê? Porque cometeu muitos pecados. Entenderam? Sim. Então, cometeu pecado, e aí faz oferta por esse pecado, e voltando para casa, acaba fazendo outra maldade. Então, o que tem que fazer? Tem que voltar e pegar outra oferta pelo pecado.
Então a gente não pode fazer nada mais da vida, somente tem que fazer o sacrifício pelo pecado. Então é bom lavar o pecado, né? Mas como nós podemos lavar os pecados dessa forma? Tem os pecados que a gente nem sabe que cometeu. Não é verdade? Sim. Se a gente pode dar oferta pelo pecado que a gente sabe que cometeu. Mas e o pecado que a gente nem sabe que cometeu? Então você não tem nem como fazer oferta por esse pecado. Por isso, Deus queria nos ensinar a forma de lavar o nosso pecado eternamente. Por isso, Deus nos enviou Jesus Cristo. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro é você fazer o sacrifício pelo pecado oferecendo uma ovelha. E o segundo é você ofertar Jesus Cristo como sacrifício. Por isso, Jesus Cristo veio como Cordeiro de Deus. Amém? Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então, o que a Bíblia fala? Mediante essa vontade. Então, no Antigo Testamento, se a pessoa cometia pecado, ela tinha que pagar por esse pecado ofertando uma ovelha. Então, pessoal, todos vocês pecaram. E porque vocês têm que pagar por esse pecado, Deus enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele recebeu todo o salário por esse pecado que vocês cometeram. E Jesus Cristo foi crucificado uma vez por todas na cruz. E todo o castigo que nós devíamos receber, Jesus Cristo recebeu no nosso lugar. Vocês acreditam, pessoal, que Jesus Cristo morreu na cruz? Certo? Sim. Então vocês são santos. Amém? Amém. Então vocês serem santificados é somente por causa de Jesus Cristo. Vocês serem santos é somente por meio de Jesus Cristo que é possível. Eu sou mentiroso. Eu sou mau. Eu sou insensato. Mas eu sou santo. Por causa de quem? Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo. Isso é fé. Amém? Isso nós chamamos de evangelho. Por isso, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, tem dois tipos de sacrifícios. Tem o sacrifício eterno. E tem aquele sacrifício que é dado 1, 2, 3, 4 vezes. Então vocês têm que se lembrar bem disso. É eterno. Pessoal, o que significa ser eterno? Não flui o tempo. Isso é eterno. Certo? Sim. Nesse mundo que nós vivemos, esse mundo não é eterno. Agora nós estamos nos encontrando. Mas depois que esse tempo passar, isso se torna passado. Certo? Sim. Nós estamos nos encontrando no meio do tempo. Então, se esse tempo passar, isso se torna passado. Então, vocês sacrificaram. Se vocês sacrificarem nessa terra, porque nessa terra tem o tempo. Se passar esse tempo, isso se torna passado. Então, se eu falar em outras palavras, não tem mais efeito. Entenderam? Sim. Mas que sacrifício Jesus Cristo fez? O sacrifício eterno.
Então, esse sacrifício é eterno. Então, essa influência é eterna. Como isso pode acontecer? Ele, com o sangue dele, entrou no Santo dos Santos. Amém? Amém. O sacrifício dado nessa terra, ele somente tem efeito quando você dá o sacrifício nessa terra. O sacrifício dessa terra, do céu, ele tem um efeito eterno. Por isso nós somos eternamente aperfeiçoados. Quando vocês lerem a Bíblia, vocês não podem ver a Bíblia com esse tempo na cabeça. Vocês têm que ver com a eternidade de Deus a Bíblia. Pastor, e se eu cometer pecado amanhã de novo? Porque essa pessoa não conhece o mundo eterno. Entenderam? Sim. Então, quando a gente vê, tem amanhã. Quando a gente vê, tem depois de amanhã. Tem alguém que veio da África aqui? Lá na África tem uma montanha muito famosa. É a montanha Kilimanjaro, certo? Então, quando você vai da Tanzânia até a África do Sul, você passa pelo Kilimanjaro. Então, quando você vê por cima das nuvens, você pode ver o pico dessa montanha Kilimanjaro. E lá o piloto, ele dá um anúncio no avião. Pessoal, agora nós estamos passando pelo Kilimanjaro. À direita fica a Tanzânia. À esquerda fica a África do Sul. Se você quiser ir da terra até lá em cima, você tem que passar muito tempo fazendo isso. Não é verdade? Mas ir lá em cima do céu, você pode enxergar a Tanzânia, você pode ver Johannesburg, você pode ver Kilimanjaro. Na mesma hora. Entendem? Por isso que na Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Isso é tão incrível, não é? Então, se um dia de Deus é como 1000 anos para nós, então quantos anos vocês têm agora? Eu tenho 54 anos agora. Eu tenho 54 anos e aos olhos de Deus, se eu ver com os olhos de Deus, pelos nossos olhos, eu vivi 54 anos. Se um dia de Deus é como 1000 anos para nós, então 54 anos é como 59 minutos no tempo de Deus. Então não tem muito tempo. Se você viver 100 anos e morrer, você viveu 2h30 só. Não é verdade? Então não vejam a Bíblia com o seu pensamento. Olhem a Bíblia com os olhos de Deus. Jesus nos santificou eternamente. Ele derramou o seu sangue no altar do céu. E o efeito desse sangue é eterno. Amém? Amém. Por isso, no versículo 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Porque ele deu um sacrifício eterno. Nós somos perfeitos ou não? Sim. Somos perfeitos. Até quando? Versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Amém? Amém. Quem? Nós. Eu. Ele. Jesus Cristo. Ele nos santificou eternamente.
Certo? Sim. Essas são pessoas que acreditam em Deus. Essas são pessoas que têm o mesmo coração de Deus. Dizer que você tem o mesmo coração de Deus. Deus me aperfeiçoou para sempre. Ah, é? Então eu também sou perfeito. Isso é se tornar um. Deus me aperfeiçoou para sempre. Mas amanhã eu vou cometer pecado de novo. Então esse é um coração diferente do de Deus. Entenderam? Sim. Ele me aperfeiçoou para sempre. Amém? Então você tem um coração como o de Deus. Deus está fazendo um trabalho incrível por meio do pastor. Eu falei para minha esposa: querida, eu te amo. E o que a minha esposa fala? Eu também. Então, então isso significa que somos um, não é? Então assim nos tornamos um. Deus falou: eu te aperfeiçoei para sempre. Eu sou perfeito. Então você se torna um. Amém? Isso é unir o coração com o de Deus. Versículo 17. Vamos ler juntos. Versículo 17. 1, 2, 3 e já. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Pessoal, Deus falou que Ele não vai mais se lembrar dos seus pecados. Não é incrível? Sim. Porque Deus não se lembra mais. Porque Ele te aperfeiçoou para sempre. Amém? Mas se você ainda tem pecado, é porque você não tem um coração como o de Deus. Você tem um coração diferente com o de Deus. Por isso eu não tenho pecado. Na nossa missão nós estamos pregando esse evangelho. Nós somos perfeitos. Nós somos santificados. Isso é unir o coração com o de Deus. Em 1988 eu me casei com a minha esposa. E para me casar com a minha esposa não tinha dinheiro. O único dinheiro que eu tinha era $300. $400. Como eu posso casar com $400? E para eu me casar com ela, eu tenho que ter uma casa. E também nós precisamos ter coisas para poder fazer comida. Precisamos ter um cobertor. Eu também tenho que fazer um colar, um anel para ela. Eu só tinha $400. Então não dava para casar. E um dia eu procurei pela minha esposa. Eu te amo. E eu perguntei: você também me ama? E a minha esposa falou para mim: sim, eu te amo também. Nossa, eu fiquei tão agradecido. Mas a única coisa que eu tenho é $400. Mesmo assim, você quer se casar comigo? Ela falou que queria. Pessoal, só a minha esposa faz isso. Não existe outra pessoa que faria isso. Não é verdade? E eu perguntei para minha esposa: se eu me casar com você, então não existe mais o que é meu ou o que é teu. Então, me dá aqui as suas coisas. E a minha esposa tinha $5.600. E nós dois juntamos o nosso dinheiro e deu $6.000. E como eu sou homem, Deus estabeleceu o homem como cabeça. E eu peguei $3.500 e dei para minha esposa $2.500. E com $3.500 eu aluguei uma casa. Então a gente agora tinha uma casa para viver. E no dia seguinte eu chamei a minha futura esposa,
Você me ama? Sim, ontem eu te falei que eu te amo. Eu também te amo. Mas eu não tenho nada. Quanto você tem? Ela me deu $2.500. E de novo nós dividimos. E eu peguei $1.000 e dei $1.500 para minha esposa. Eu peguei $1.000, fiz um anel, um colar para ela. E aí sobrou $300. Eu peguei esse dinheiro e fui para o restaurante. Olha, senhor, esse sábado eu tenho que me casar. E eu somente tenho $300. Ninguém sabe quantas pessoas vão vir me congratular. Você poderia preparar uma comida nesse valor de $300? E esse dono do restaurante começou a zombar de mim. Nossa, não existe um jovem como você. Você vai casar e tá me dando $300 para trazer comida para o seu casamento? Com certeza, somente eu faria isso. Não existe alguém tão insensato assim nesse mundo como eu. Mas eu não queria esconder isso. E a minha esposa recebeu esse meu amor por ela. E agora já faz 30 anos que nós nos casamos. E nós somos muito felizes. Eu fico tão agradecido. Isso é unir o coração. Não é verdade? Deus nos falou. Você é eternamente aperfeiçoado. Eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, o que nós devemos falar? Ah, sim, então não tenho pecado. Isso é unir o coração com o de Deus. Amém? Deus nos aperfeiçoou eternamente. Nós somos perfeitos eternamente. Por meio de quem? Jesus Cristo. Amém? Preguem esse evangelho, pessoal. Quem quer que seja, qualquer coisa que você faça. Jesus Cristo te aperfeiçoou para sempre. Não acreditem na sua pessoa. Acreditem em Jesus Cristo. Se eu pregar esse evangelho, e daí a África? E daí a malária? E daí a Coreia? Quando nós todos pregarmos o evangelho junto, Deus vai nos abençoar. O pecado do mundo vai sumir. Os crimes vão sumir. O assassinato vai sumir. E o mundo vai ficar cheio da palavra de Deus. E por esse trabalho nós temos que continuamente viver essa vida. Ano que vem nós vamos fazer isso também. Por favor, que vocês possam estar junto nisso. E assim Deus vai lhes abençoar o seu ministério. Muitas pessoas me falaram: pastor, por favor, me dê as palavras que você está pregando. Tem um pastor sênior que está cuidando disso tudo e ele prometeu que ia dar todo esse material para vocês, ia passar para vocês. Quando vocês voltarem para casa, eu desejo com que vocês também preguem esse evangelho juntos. Amém? Eu agradeço muito porque Deus nos deu esse evangelho. Amanhã de manhã, quando nós recebermos, vamos falar, quando recebemos a salvação, como nós podemos viver pela fé? Amanhã eu quero pregar sobre isso. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos. Agradecemos porque o Senhor permitiu a gente receber a sua justiça que nos justifica. Que o Senhor abençoe os pastores que estão presentes aqui. Agradecemos porque nós podemos fazer esse trabalho do Evangelho juntos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado.